Avancer, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está escutando mais um episódio do Storycast. Este é o 6º episódio de nossa 2ª temporada e eu sou o Gabriel Jacomazzi, sou mestrando em História pela URGS, estou acompanhado do Lucas Delvin, que também é membro fundador do Storycast e também mestrando pela URGS. E hoje temos 2 convidados muito especiais, né? Um episódio muito inédito, porque temos 2 pessoas, então, especialíssimas, o professor Benito Schmidt, da URGS, e a professora Marta Rovai, que vocês já devem conhecer, da Universidade Federal de Alfenas. Eles estão aqui hoje, nessa tarde chuvosa, para falar sobre o tema da história recente LGBTQI+, no Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial para os nossos apoiadores do mês de junho, lá no nosso Apoia-se, que são a Kátia Miller e o André Zabel. Reforço que o apoio de vocês é muito importante para a gente continuar produzindo conhecimento histórico na internet. E se você está ouvindo isso e ainda não conhece o nosso Apoia-se, visite o fixado que está lá na nossa página do Instagram para se informar mais, ou visite apoia.se/Storycast e conheça as nossas recompensas exclusivas por você apoiar o Storycast. Agora eu passo a palavra brevemente para o professor Benito e para a Marta Rovai se apresentarem e falarem um pouco sobre as suas pesquisas relacionadas à história LGBTQI+, no Brasil. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, todas e todes. Um prazer estar participando do programa. Agradeço o Gabriel, a Lucas, meus alunos queridos, né? E expresso o meu prazer de compartilhar esse programa com a Marta. É uma pessoa com quem eu aprendo muito sobre história oral, história pública, e mais recentemente os nossos interesses de pesquisa convergem para a história LGBTQIA+. Eu já sou professor do Departamento de História da URGS há muito tempo, né? Trabalhava com outras temáticas, história do movimento operário, história dos trabalhadores, história de gênero, história da militância contra as ditaduras de segurança nacional na América Latina, e mais recentemente eu venho trabalhando com a história LGBTQIA+, tanto de um ponto de vista acadêmico, né, nos meus projetos de pesquisa, quanto do ponto de vista da história pública, né? Eu coordeno um grupo que se chama CLOSE, Centro de Referência da História LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, onde nós fazemos tanto atividades acadêmicas, né, de preservação de acervos, de produção de pesquisas, mas também atividades voltadas para um público mais amplo, o público escolar e a sociedade de maneira geral, através de exposições, através da produção de materiais didáticos e paradidáticos e formação de professores da rede base. Então, para iniciar, eu acho que é isso. Bom, eu sou Marta Rovai. Olá, né, a todas, todos e todos. A gente fica muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com o Benito, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, que eu acompanho. Agradeço muito o Gabriel, né, ao Gabriel, ao Lucas e ao Kelvin, de quem estou sentindo falta, né? Sou professora há muitos anos, né? Esse ano eu fiz 36 anos de magistério, boa parte deles no ensino básico. Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Digo que meus alunos, alunas e alunos do ensino básico me ensinaram muito sobre sexualidade e gênero, porque durante muito tempo a gente não via, né? Não via o visível, não via que eles estavam lá, elas estavam lá, né? E a voz deles e delas geraram a presença deles na minha vida, né? E esse caminho para os estudos LGBTQIA+, né? Também os estudos de gênero, que eu comecei primeiro trabalhando com a questão da ditadura também, né? As memórias de homens e mulheres que lutaram contra a ditadura aqui na minha cidade de Osasco, em São Paulo. Depois fui trabalhar com pescadores e pescadoras no Maranhão e no Piauí, né? E vindo para as Minas Gerais, me envolvi então com o movimento gay de Alfenas, que é uma organização, né, que existe na cidade de Alfenas, que atua no sul de Minas,
e hoje trabalho então com travestis e homens e mulheres trans, né? Essa pesquisa acaba tendo efeitos dentro da universidade, né? Como o Benito falou, a gente acaba indo para outros caminhos na extensão, né? Não só na pesquisa, no ensino, e isso tem provocado algumas mudanças importantes dentro da universidade. Eu tenho me aproximado muito dos cursos da saúde, né? E estamos hoje com um grupo que se chama Saúde, Diversidade e Afetos, né? E planejamos, né, agora um projeto para o atendimento, o acolhimento e o diálogo com as pessoas travestis e trans da cidade de Alfenas e do sul de Alfenas, né? Acho que é isso. Show, então, eu novamente agradeço a participação de vocês, né, realmente 2 grandes convidados, e eu queria começar, né, lançando a primeira questão, pra gente poder conversar, que é, bom, o tema de hoje, né, seria então o movimento LGBTQIA+, no Brasil recente, mas eu acho que antes da gente falar do momento recente, a gente tem que lançar um olhar de historiador para a sigla LGBTQIA+, e eu falo disso porque eu noto, conversando com algumas pessoas, enfim, que estão conversando, por exemplo, com a minha irmã, com as amigas dela, e elas comentam, o movimento LGBT na Alemanha de 1920. Daí eu tive que falar, não, calma lá, né? Então, assim, esse movimento tem uma história, tem momentos marcantes, tem um passado, e tem um presente e um grande futuro. Então eu queria primeiro, assim, lançar essa questão, né? Como a gente pode pensar, né, a história, como surge a sigla LGBTQIA+, e também como pensar, né, as homoafetividades das outras épocas, né, da história, né? Porque é uma coisa que sempre existiu, que a gente nota em vários momentos, em vários contextos diferentes. Lucas, essa sua pergunta é super importante em termos políticos e em termos teóricos também. Eu não tenho muito pudor de chamar de uma maneira geral, né, de história LGBTQIA+. Embora seja uma sigla recente, né, nós temos disputas importantes, inclusive, a respeito dessa sigla, que são disputas políticas. Tá? A Regina Facchini tem um livro que se chama Sopa de Letrinhas, né, que mostra como essas letras vão mudando, né? Nós tínhamos o GLS, por exemplo, né, que incluía os chamados simpatizantes, que tinha um cunho bastante comercial, né, bastante do mercado gay no Brasil. Nós tivemos toda uma reivindicação das lésbicas para que o L aparecesse antes do G, porque nós temos um histórico de invisibilização das lésbicas no movimento, né, e um protagonismo em geral, de homens cis, gays, brancos, de classe média. Né? Então, essa é uma sigla muito disputada, tanto que tem aquele mais no final, que eu acho muito bonito, porque é uma abertura para novas possibilidades de identidades de gênero e de orientação sexual. E então eu não tenho medo de chamar esse campo de história LGBTQIA+, né? Até porque o anacronismo é inevitável. Né? A gente fala, por exemplo, em história da arte, e fala lá da arte egípcia quando não existia arte no Egito, né, o conceito de arte. Então não tenho medo desse anacronismo, mas claro que a gente tem que entender como que essas designações operam e operavam em cada período, né, porque essas designações envolvem disputas, tensões, relações de poder. Então, por exemplo, os primeiros termos são muito marcados por um viés patologizante, né, o termo da pederastia, o homossexualismo, né? O sodomita, que tem um viés mais religioso, né? Então esses termos são carregados de visões patologizantes, preconceituosas. Nós também temos o caso de termos que foram inicialmente, vamos dizer assim, acionados como ataques, o próprio termo queer, né? Que é algo como esquisito, mas num sentido pejorativo, como se chamasse de bicha, de viado, e que o próprio movimento se reapropriou e ressignificou o termo. E a gente tem isso também, né, no movimento muitas vezes a gente chama de bicha, de viado e tal, num sentido positivado. Então esses termos expressam relações sociais, expressam conflitos, mas você tem razão, quer dizer, embora nós possamos ter orientações sexuais, identidades de gênero desviantes da norma em diversos momentos da história, em cada momento aí nós temos, em cada contexto social, histórico, geográfico, articulações e nominações diferentes que também são questões para o historiador e para a historiadora.
Eu lembro uma vez de ter visto no YouTube um deputado, acho que na Holanda, né, nomeando, né, de forma irônica. Ele foi cumprimentar, né, o Congresso, não lembro bem, a Câmara de Deputados, né, e ele começou então a usar todas as denominações, né, demorou não sei quantos minutos. E eu lembro que a pessoa que me mandou esse vídeo, né, dizia sobre isso, olha que bobagem, né, quantas denominações, para que tanta letra, a gente ouve isso muito, né, quer dizer, que desnecessário, são todos seres humanos, né, então esse discurso que também é usado contra as questões das vidas negras importam, né? Então todos somos seres humanos. Essa generalização, ela é bem perversa, né? Porque, como disse o Benito, ela esconde uma série de lutas, de disputas, né? Que questionam a ideia desse ser humano universal, né? Ok, todos somos seres humanos, mas nem todos são tratados como seres humanos. Há seres humanos matáveis, descartáveis, né? Discriminados. Então, essas letras, elas são fundamentais porque elas marcam a existência das pessoas, né? Elas não são meras letras, elas são vidas que importam, né? Que historicamente brigaram, disputaram, né? Olhe para nós, né? Então, isso que o Benito diz, então, o movimento lésbico chama o L na frente, né? Então, quando chama o L na frente, não é simplesmente uma troca de letras, né? É uma troca sobre a escrita da história, da vida das pessoas, né? Mesmo o termo, eu tenho participado de algumas bancas em que, por exemplo, o termo lésbica hoje, né, é usado pelo termo lesbiana, lesbiandade. Ah, para que isso? Isso é para que a gente mostre que, ao trocar as palavras, ao usar novas palavras, nós estamos dando um outro olhar, né, para essas letras e pelas palavras. As palavras trazem vida, trazem disputas, né? Então é isso que as pessoas devem pensar. Somos todos seres humanos, mas tem muita vida dentro dessa palavra humana, né? Tem muita diferença que a gente precisa observar. Eu estava me lembrando de uma disciplina que eu dei no Prof. História, que é o nosso mestrado profissional, né, em rede, e tinha um aluno cisgênero, hétero, né, que no início resistia muito a essa questão. Por que eu tenho que aprender todas essas letras? Cada dia um aluno me aponta uma coisa diferente. E aí, no final do semestre, depois de várias discussões, várias leituras e tal, eu achei muito bonito o que ele falou, porque ele dizia assim, eu não tenho mais idade para decorar essas coisas. E aí ele disse, Benito, se eu sei de cor todas as escalações do Grêmio, desde os anos 70, que não tem utilidade nenhuma saber as escalações do Grêmio, por que eu não vou aprender essas siglas e as transformações dessas siglas que fazem bem para os meus alunos? Eu achei tão bonito o reconhecimento dele, né? Porque às vezes tem um pouco de preguiça nossa, e claro, em geral, quem está numa situação confortável, né, mais próximo do que se entende por um padrão hegemônico, e eu achei muito legal que ele disse isso, né, que ele sabia todas as escalações do time dele, então não custava nada ele ir acompanhando essas mudanças. Que bonito, né, a atitude, né, de se olhar com um olhar crítico e perceber, né, que era um conhecimento, né, enfim, que para ele teria que sair da zona de conforto, e esse é um movimento que nem sempre é fácil, né, afinal, zona de conforto é confortável, mas que é muito importante, né, é muito importante. Pensando no que o Benito falou do anacronismo, né, como realmente, né, a questão do anacronismo às vezes importa menos, né? Eu estava conversando com a minha filha e a gente estava falando do Marx, né, de outras figuras, a gente estava falando de uma iluminista, né, no século XVIII, a Madame de Châtelet, né, já colocava as questões de gênero lá, né, lá no século XVIII. E a minha filha disse assim para mim, mãe, falar em feminismo ou falar em LGBT é anacrônico, né? Mas falar da violência de gênero, da opressão sobre os corpos não é anacrônico, né? E eu achei muito bacana essa percepção da minha filha, porque é isso, né? Não é anacrônica a violência, não é anacrônica o silenciamento sobre os corpos, e a gente precisa falar disso ao longo da história, né? É porque houve isso ao longo de toda a história que nós hoje nos recusamos a reconhecer as letrinhas, né? Então eu achei muito bacana isso.
professora toca nos pontos muito interessantes que eu fiquei pensando, que é a questão da escrita da história, né? Porque como nós, enquanto historiadores, né, já jogando esse questionamento, como nós podemos ou devemos, ou possibilidades que a gente teria para escrever uma história LGBTQIA+, compromissada, honesta e da melhor maneira possível, melhor contemple a complexidade desse tema? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que continuar sendo historiadores e historiadoras, né? Então, todas aquelas nossas questões, né? Formular um problema de pesquisa, pensar nos referenciais teóricos, metodológicos, nas nossas fontes, né? Justamente para mostrar que a história LGBTQIA+, é uma história embasada cientificamente, respaldada em termos teórico-metodológicos, que, embora tenha compromissos políticos, como qualquer narrativa histórica, é uma história rigorosa, é uma história produzida a partir de referenciais reconhecidos em termos acadêmicos. Segundo, eu acho que também é importante pensar que essa história LGBTQIA+, não é uma história somente para as pessoas que se identificam com essas letras ou que sejam, para usar o termo, simpatizantes. É uma história que interessa a todos, todas e todes. Porque ela nos permite, por exemplo, rever cronologias, rever currículos. Então, por exemplo, algo que eu sempre cito, né, é que a gente estuda nas nossas histórias contemporâneas, seja história contemporânea ocidental, da América, do Brasil, nós estudamos grandes catástrofes, né, as 2 guerras mundiais, o apartheid, as ditaduras de segurança nacional, os totalitarismos do leste europeu. E nós não estudamos uma catástrofe que aconteceu, que foi a pandemia da AIDS, né? que dizimou milhares de vidas, né? Que mobilizou estratégias de resistência, que mobilizou também ataques conservadores, né? Então, esse é um evento que normalmente, embora a gente não possa dizer que seja só um evento LGBTQIA+, ou dessa história, mas que atingiu muito essa população e que nós não vemos como parte da história contemporânea. Tá? Então, essa história permite que a gente repense a história, tá? E repense questões teóricas também, né? O pressuposto da heteronormatividade, noções de temporalidade, de narrativa, de sujeito, de estrutura. Então, me parece que é bom para a historiografia que a gente possa discutir essas questões. E, por fim, claro que nós temos, como acontece quando a gente se volta para a história de diversos grupos subalternizados, né? O pessoal da história da escravidão e do pós-abolição já nos ensinou isso, ou mesmo da história operária, temos dificuldades com as fontes. Né? Mas isso a gente já aprendeu a lidar com em relação a outros subalternizados, de fazer aquele olhar de entrelinhas, de escovar a contrapelo, como dizia o Walter Benjamin, né? E isso é possível também para a história LGBTQIA+. Então, eu acho que a questão das fontes, a questão dessa perspectiva rigorosa, acadêmica, e a ideia de que essa historiografia não é só uma historiografia, entre aspas, identitária, mas que interessa para conhecermos a história, eu começaria por esses pontos. Só complementando, então, né, nem sei se complementando ou chovendo no molhado, né, mas eu acho que é isso, fazer uma história LGBTQIA+, é começar perguntando pelas ausências na história, né, sempre, né, seja na pesquisa, seja no ensino, né, seja nos trabalhos de extensão, quem é que não está presente, né, onde estão essas pessoas, né, e muitas vezes essas fontes, né, que o Benito está falando, estão lá, a gente vê agora com esse levantamento, né, mesmo que você faz, né, Benito, e que eu esqueci de dizer que eu vou na tua cola aí tentando criar também um acervo aqui no sul de Minas, né, depois quero aprender muito com você, muitos desses documentos estão no privado, né, estão ali, né, um dos membros do movimento gay de Alfenas, ele tem pastas e pastas e pastas pessoais,
não é? De muita coisa que eles fizeram, fotografias. Então, a gente precisa começar a perguntar pelas ausências, né? E olhar para esses grupos, né? Esses coletivos, essas pessoas, como aqueles que têm o que dizer e o que narrar, né? Porque eu vejo muitas vezes na universidade uma postura de que a gente sempre é que tem algo a dizer, né? E esquece que eles, elas e eles têm muita coisa para nos contar. Então, com esse rigor que o Benito falou, né? Mas um rigor humanizado, um rigor sensibilizado, né? Um rigor voltado para a escuta. Então, e aí isso tudo tem a ver com a história pública, né, gente? Essa ideia. Ontem eu estava ali ouvindo de uma aluna na universidade que um professor teria dito para ela que fazer história não tem a ver com público, né? Então, é interessante isso, porque ele partia de um conceito de que a história a gente faz para o outro, é a gente que faz, é a gente que produz, né? E quando a gente pensa na história pública, a gente pensa numa outra forma de produzi-la, né? Pelo diálogo, pela escuta, pelos olhos de ver, né? Como dizia Rubem Alves, pelos olhos de ver. Eu acho fundamental. Não é uma história complementar, é uma outra história, né? E uma coisa que eu acho bem importante para nós, historiadores, historiadoras, é marcar o universal também. O universal entre 1000 aspas, aquilo que se entende por universal. Então, por exemplo, no campo das relações étnico-raciais, os estudos de branquitude estão se desenvolvendo muito. O que é fundamental para pensar que a categoria branco também é história, né? Histórica. Né? Ela também tem que ser pensada no âmbito das relações sociais, das disputas de poder. Né? Não existe o ser branco naturalmente. E eu acho que nós temos que pensar a cisgeneridade e a heterossexualidade também como construções históricas. Né? Então, por exemplo, a Marta falou do ensino, um trabalho que um orientando meu de doutorado, que é professor no ensino básico, Fabrício Gomes, propôs para os seus alunos, que é algo muito simples. Era uma aula sobre anos 30, Getúlio Vargas, né? E ele colocou no texto que ele deu para os alunos, Getúlio Vargas, vírgula, homem branco, da oligarquia gaúcha, cisgênero e heterossexual, fechar vírgula. E, alegadamente, heterossexual, alguma coisa assim, fechou a vírgula. E aí falou todas aquelas coisas que a gente fala normalmente sobre a era Vargas e os anos 30. Mas ele marcou Getúlio Vargas, marcou no sentido de situação, em termos étnico-raciais, de orientação sexual, de identidade de gênero, de classe. E a turma ficou muito mais interessada nesse aposto entre vírgulas no que o que vinha depois. Então não precisou de grandes tecnologias, enfim, né, mas eu não tenho material. Não, o material que ele entregou para os alunos, né, e alunas, né, e isso... mas por que o senhor está falando que ele é branco? Né? E aí perguntou, normalmente se fosse alguém negro, nós iríamos colocar um herói negro, né? Então essa marcação do universal nos livros didáticos, nos materiais que são disponibilizados, eu acho que isso causa uma mudança de paradigmas mesmo, né? Para a gente pensar que esse universal não tem nada de universal, né? É construído, e para se construir, constrói o outro também como menor, como menos importante, como desprezível e assim por diante. Gente, que falas maravilhosas. Sim, e tu comentou agora, Benito, e enfim, a Marta vinha falando dos ausentes, né? Isso é o que acho muito interessante, acho uma coisa que é muito potente na história LGBTQIA+, como também na história das mulheres, enfim, de justamente questionar esse sujeito universal. E uma das formas, e daí falando, né, dos estudos sobre a branquitude, né, pensar quem é o branco, o que significa ser branco em dado contexto histórico, eu acho que é algo muito potente, porque daí tu visibiliza a norma. Enquanto tu visibiliza a norma e tu historiciza a norma, tu vê que a norma, ela não é naturalmente norma, né? Ela se construiu a partir de uma relação de dominação, mas que ela não tá lá porque é da natureza humana, não, nada disso. Exatamente, e essas classificações sempre em disputa. Por exemplo, os judeus não eram considerados brancos nos Estados Unidos. Os irlandeses não eram considerados brancos.
Essas definições, né, que tem nos Estados Unidos, os outros, ou as pessoas colored, né, coloridas, né, que são os latinos, os antilhanos, enfim. Então, são classificações. E no caso que a gente estuda também, das orientações sexuais e identidades de gênero, essas, por exemplo, nós temos classificações de homens que fazem sexo com homens e que não se consideram homossexuais, né? A tendência da gente, não, é uma forma de viver, e que é importante, inclusive, nas políticas públicas de prevenção à AIDS, por exemplo, né? De não impor uma identidade homossexual, porque essas pessoas não se identificam dessa maneira. Então, essas classificações, como a gente falou no início, né? São ali também objeto de atenção. E acho que também essa questão, né? Você evidencia a norma e você evidencia a diferença a partir de você, né? Daquele que é a norma, né? Porque até então ele não está sendo questionado. A diferença é dada pelo outro, que é o contrário, que é o oposto, que é o não é, né? Que é o não lugar. E quando você faz essa marcação, você chama a atenção para si, né? Quer dizer, para as assimetrias, né? Então é muito bacana, porque aí a pessoa começa a perceber o quanto ela é construída, né? Eu vejo isso muito, né? Eu sou uma pessoa cis, hétero, né? E quando eu converso com as mulheres trans, em especial com as travestis, como eu me penso, como aquilo volta para mim o tempo todo, né? Então, nós não estamos apenas pensando aqueles e aquelas que a gente chama de outro, né? A gente começa a se pensar também como outro, né? Então, isso é muito importante. A gente desmonta, né, um conhecimento dado, né? E aí a gente começa a pensar a história, os corpos, os desejos, os afetos, sempre em movimento, né? E a gente não é o modelo. Eu gosto muito, sabe, eu sempre digo para os meninos assim, para as meninas, né? Aquela história de não faça ao outro o que você não quer que faça a você, desloque, tá completamente equivocado, porque você continua sendo o modelo, né? Não faça ao outro o que o outro não quer que você faça a ele, desloque, né? Você não é o centro do mundo, você não é o modelo, né? Eu acho que a gente vive um grande momento para a história, tanto a história disciplina como a história das relações humanas, né? Porque a gente começou a se perceber construção, isso é muito bacana, né? E é tão aparentemente paradoxal, né? Eu sempre comparo com o período da ditadura iniciada em 64, né? Que o pessoal fala que foi um momento de uma grande explosão e de uma grande qualidade na cultura, né? O cinema, MPB, enfim. E eu acho que a gente está vivendo esse momento tenebroso pelos políticos, de avanços conservadores, da crise sanitária, mas, e não estou dizendo que isso tem um lado bom, não tem lado bom nenhum, é uma tragédia, né? Mas tem uma reação de pessoas, né, principalmente dos movimentos sociais, mas também dos indivíduos, né, de se colocarem na arena e dizer, olha, não vai ter retrocesso, né? Claro que sofrendo muitas violências, né? A gente sabe, enfim, a expectativa de vida das pessoas trans de 35 anos, né? Imagina, nascer e pensar que, não é imediato após o nascimento, mas, enfim, pensar que a maneira como tu vive tem uma expectativa de 35 anos. Isso, inclusive, eu acho que tem implicações para pensar o tempo histórico, né? Mas, mesmo assim, essas pessoas, muito mais do que na minha geração, né, se colocando, questionando as tentativas de cooptação, porque às vezes a gente também tem pelo mercado, né, essa ideia do pink money, né, que não, o empreendedorismo LGBT, os comerciantes, os empresários, casos de sucesso, né, a gente sabe como isso é perigoso, entrar nessa lógica neoliberal, né, e as pessoas não estão se deixando domesticar por esse canto da sereia, assim, estão colocando, não, é o neoliberalismo que mata a gente também. E quando a gente fala de ataques ao SUS, à educação pública, isso é um ataque às bichas periféricas, pretas, trans, né? Então, me parece que com uma visão muito mais interseccional, assim, né, para usar o conceito.
Eu aproveito bastante o gancho do Benito, porque ele falou várias coisas interessantes que estão me conduzindo aqui a alguns outros questionamentos, jogando um pouco para trás no tempo histórico, né? Mencionou ali a questão do período da ditadura, mencionou a questão do Pink Money, e eu pego a partir daí, né? Porque a gente está em pleno junho, né? Apesar de que a gente está se caminhando agora para o final de junho, que se convencionou, pelo menos, essa data do mês do orgulho LGBT, nesses termos, né? Que mercadologicamente a gente vê as empresas adotando ali as cores do arco-íris e efetivamente se promovendo em cima disso, muitas vezes, né? Sem dar um retorno efetivo nesses termos, né? E se a gente for ver, junho é por causa do Stonewall, que se consagrou como um marco da luta LGBT. Mas que, se a gente for ver, né? Não tem uma relação também com a especificidade da história do movimento LGBTQIA+, no Brasil, né? Aí eu pergunto, como a gente relaciona, né, a nível mundial o movimento LGBTQIA+, com o Brasil, e que momento que surge, né, no Brasil, movimentos organizados, efetivamente, talvez não com esse nome, não com essa denominação, né? Mas quando que se começa a organizar, quando se verifica no Brasil o surgimento de movimentos organizados em prol do reconhecimento de direitos LGBTQIA+. Então, nós podemos observar, estou falando aqui no século XX em especial, né, mas nós temos alguns movimentos, eu acho que mais locais, menores, alguns periódicos já na década de 60, né, que estão relacionados, como o Benito tinha falado anteriormente, majoritariamente a um grupo de homens, né, homossexuais, cisgêneros, né, em relação, por exemplo, à questão do movimento lésbico ou lesbiano, né, ou a questão das pessoas travestis e trans, a gente vê isso mais para frente, né? Então, se a gente pega ali enquanto organização, década de 70 para 80, acho que é importante a gente lembrar aqui, sempre que eu converso com o pessoal, mesmo com as mulheres, né, que lutaram na ditadura, essa quase que sobreposição de uma discussão de classe, do combate à ditadura, né, sobre essas questões, né, mais das subjetividades, dos direitos LGBTQIA+. Então, a gente observa, por exemplo, algumas narrativas de membros de grupos de guerrilha, por exemplo, que não podiam, né, lavar a roupa, lavar a louça, tinham que esconder por uma toalha, porque havia todo um discurso, né, extremamente machista dentro da própria esquerda, né? Então, a gente não vê muito a brecha, né, para um debate político mais organizado durante a ditadura, né? Então, esses grupos vêm surgindo no final da década de 70, década de 80, né? Ali o grupo que vai criar o Lampião da Esquina, né? O jornal Lampião da Esquina, aí o grupo Somos, né? Que são grupos que a gente conhece bem, depois que vão rachando, né? Nos grupos lésbico-feministas, né, que vão produzir lá o Xana com Xana, em Minas Gerais, o ALEM, né, a ALEM, que é a Associação das Lésbicas de Minas Gerais, e a gente vê vários grupos, né, os MGAs, né, quando eu falo do MGA de Alfenas, a gente está vendo o movimento gay de Alfenas em várias cidades, né, Benito, em vários estados. Sempre que eu falo, eu escrevi esses dias um artigo numa revista, e estava lá, movimento gay, né? E eles me corrigiram, não, você não pode chamar de movimento gay. Não, mas é o nome do grupo, né? Não é o nome do movimento em si, né? Mas ali na década de 70 e 80, 90 também, né? É muito forte ainda o predomínio de uma narrativa gay masculina, né? Mesmo o movimento feminista resiste ali à presença das lésbicas, né, no movimento, das mulheres trans e das travestis, ainda até hoje a gente vê isso acontecer, né? Então, historicamente, esse movimento mais organizado é muito recente, né? No ano 2000 a gente tem lá o surgimento da ANTRA, né, Associação Nacional das travestis e transexuais, né? Mas só pensando aqui junto com o Benito, eu acho que é recente, mas eu acho que é muito, muito rápido. Eu vejo essa reação conservadora como uma resposta a esse adiantamento desses movimentos, né? Acho que bem isso que o Benito falou, eu costumo dizer para os alunos que a era do silêncio acabou, né? Então, assim, nos espaços menores de sala de aula, né? Um professor que hoje usa uma piada
LGBTfóbica ou misógina, alguém vai estar lá para responder, né? Então, a gente vê que é acelerado, porque eu me imagino como professora, né, que começou a dar aula na década de 80, era uma discussão que a gente não fazia, né? Era uma discussão que parece que não existia. E, assim, para mim foi uma grande descoberta, né? Então, assim, a escola passou a ser atravessada por esses debates que vinham de fora, né? Não vinham da academia, né? E a academia teve e tem que se transformar para abraçar, acolher essas causas e para se transformar, né? Para transformar a si mesmo. Então, os movimentos sociais trouxeram essas mudanças, né? Então, eu vejo esse reacionarismo que a gente assiste hoje, né? Doloroso, como falou o Benito, mas é um braço de ferro poderosíssimo que a gente assiste hoje no Brasil, né? Não vamos recuar. Isso é bom demais, não vamos recuar, né? E eu penso um pouco, a gente sempre pensa na história, né? Que nós temos aqueles marcos, Revolução Francesa, Revolução, entre aspas, de 30, sei lá, né? Que ainda são muito fortes para marcar currículos, os capítulos dos livros didáticos e tal, mas a gente também está sempre desconstruindo esses marcos, né? Mostrando como eles respondem a determinados interesses. E os marcos da história LGBTQIA+, também sofrem esses questionamentos de dentro do movimento, e aí, como disse a Marta, da academia também. Então, me lembro de um texto do James Green, que é um pesquisador estadunidense, mas muito ligado com a América Latina. Ele escreveu um texto para a revista Cult, num outro aniversário de Stonewall. Assim, ele diz, e eu adoro o título do texto, que é Nem Todos os Caminhos Levam a Nova York, e mostrando que já havia movimentações importantes na América Latina, como a Frente Homossexual Argentina, né, que era super combativa, trotskista, de esquerda, enfim. Então, Stonewall ficou um pouco eternizado como marco, né, mas nós temos disputas em relação a isso, e inclusive quanto ao próprio protagonismo de Stonewall, que era muito marcado, né, pelos homens cis, brancos, ali bonitões, sem camisa, né, com determinado corpo, e as lideranças foram uma liderança transnegra e uma liderança translatina, a Marsha Johnson e a Rivera, né? Então, e as próprias pautas, né? Às vezes a questão do casamento aparece como uma pauta assim, bom, agora chegamos ao paraíso, né? Podemos casar, podemos ter filhos e tal, adotar crianças. Claro que são direitos que têm que ser conquistados e têm que ser lutados, mas isso não diz respeito a todas as pessoas, a todos os modos de vida, né? A própria pauta que aparece muito nessas datas mais comerciais, né, nesse mês, que aí sempre lembram de chamar a gente, né, que é um pouco que nem o 20 de novembro para as pessoas negras, né, o mês de novembro como um todo, né, que é assim, pelo direito de amar quem você quiser, como se tudo passasse pelo amor, né? Às vezes eu não quero amar alguém, eu quero transar com alguém, entendeu? E no caso das pessoas trans, mais importante do que a pauta do amar é o direito de existir, né? Então essas pautas também são filtradas por algumas perspectivas mais normativas e que a gente tem que estar sempre tensionando. Não é negar a importância da conquista do direito, né? Mas é colocar que é uma conquista que diz respeito a determinados grupos e atende a determinados interesses. Essa questão, sabe, do direito de amar, né, isso me chama atenção, porque, enfim, vou chover um pouco no molhado, mas é óbvio, não é negar esse direito, mas é uma versão, né, é um, tipo assim, é uma, né, é um discurso que é mais fácil de ser feito sem produzir um grande questionamento, sem botar o dedo na ferida, né, é um discurso mais fácil de fazer, sem gerar muita treta, assim, para usar palavras mais simples. E que às vezes pode ser estratégico, né? A gente pode pensar, não, vamos usar estrategicamente isso, porque isso a gente faz em qualquer movimento social, né? Vamos ver o que é mais palatável, mas pensar que isso é estratégico, isso não é a finalidade em si, né? A gente não pode se domesticar por essa coisa, o direito de amar, normalmente aí já tem uma coisa comercial, que tem que comprar um presente, falar uma coisa comercial do boticário,
para quem a gente ama, né? Que é bem legal, né? Mas isso não pode ser pensado como o destino final do movimento. Mas aí eu acho que é importantíssima a ideia da escuta mesmo, né? Principalmente a gente que trabalha com a questão da história oral, né? Então, quando, por exemplo, eu entrevisto as mulheres trans que fazem o trabalho sexual, né? Sem que eu provoque, né? A questão do direito ao amor vem, né? Justamente para rebater o estereótipo do corpo objetificado, né? Então, elas vão trazer essa discussão. Olha, para nós não existe o direito de amar, né? Para nós existe o uso dos corpos, fazer com o nosso corpo o que o homem cis não faz com a sua mulher, né? A intervenção sempre, né? Então, por exemplo, mesmo as mulheres que não são trabalhadoras, né, do sexo, elas dizem assim, bom, eu estou lá no meu Face, né? Então, a Val, por exemplo, que é uma das que eu sempre cito, né, que é agente da saúde, ela diz assim, bom, no meu Facebook sempre entra alguém perguntando quanto eu cobro pelo meu programa. E eu tenho que dizer para aquela pessoa que não é porque eu sou uma mulher trans que o meu corpo serve apenas para o prazer. E aí ela tem uma fala muito forte nesse sentido, assim, as pessoas acham que eu não tenho o direito de amar, e eu tenho o direito de amar, as pessoas precisam me ver. Então, são coisas, né, que ao mesmo tempo não procurar só isso, mas abrir espaço de escuta para entender que elas também reivindicam esse direito, né? Que o direito de amar também é o direito de existir plenamente, né? Então, eu acho importantíssimo trazer essa ideia do amor, não é? Porque rompe com a ideia do corpo objeto, né? Do corpo que é só prazer, né? Então, eu mexo no meu corpo, eu ponho seio, né? Simplesmente para ser um objeto de prazer, não, né? Uma delas disse assim para mim, que inclusive é profissional do sexo, né? Ela diz assim, eu quero casar de véu e grinalda, eu quero ter filho, é meu direito, né? E ela diz, vocês podem achar que é porque a gente está se vendendo à sociedade de vocês, mas é o meu desejo, e eu quero que respeitem o meu desejo. Então, tem um limite, né, assim, muito tênue, né, entre o desejo subjetivo e esse imaginário que a gente constrói, né? E muito importante isso que a Marta falou, porque, claro, eu estou falando aqui da minha posição de homem cisgênero gay, né, que não quero ser, por outro lado, só comercializado, né, como aquele casal de dois homens cis, de preferência com muita passabilidade, né, não efeminados, né, então quero ter o direito também de pensar minha sexualidade para além disso, mas quando a gente escuta, né, pessoas com outras orientações sexuais, outras identidades de gênero, a gente tem que pensar que aquilo, voltando ao início, né, que essa sopa de letrinhas é muito múltipla e perpassado por questões de classe, de raça e etnia, de religião, né, de região do país, de se está no interior ou se está na capital. Né? E a solução para isso é essa escuta, que a Marta falou, e a abertura de espaços para que as diversas letrinhas possam falar, e sempre falaram, mas eu digo assim, que nós tenhamos cada vez mais intelectuais trans, por exemplo. Né? Trans homens e trans mulheres. Né? Então, as políticas de ações afirmativas são super importantes, né? Na graduação. Isso muda o conteúdo da discussão. Não é assim, estamos abrindo a nossa academia para vocês, olha que maravilha que nós somos. Não, nós vamos aprender, nós vamos ter outras bibliografias, nós vamos ter outras falas. Né? Então, muito legal poder dialogar com a Marta nesse sentido. Eu estava pensando aqui algumas coisas, mas vocês contemplaram tudo de maneira magistral mesmo, assim, eu acabaria chovendo no molhado, né, mas só enfatizar mesmo, né, que a gente fala em movimento LGBTQIA+, a gente está falando, na verdade, de movimentos, né, com seus conflitos, com suas tensões, com seus recortes, com suas complexidades, e que devem ser compreendidos como tal, né, pela historiografia, mas também pela sociedade, né, não é aquele bloco monolítico, temos aqui a história da humanidade, temos aqui os gays,
Aquela coisa. Ou a história LGBTQIA+. Não, a história LGBTQIA+, é a história da humanidade, né? A gente tem que demonstrar isso. É a mesma história. Não a história com H maiúsculo, pelo amor de Deus. Mas demonstrar, né, por meio desse tratamento, dessas novas perspectivas, novas leituras, novas produções. E também, como é que eu posso não querer encaixar todos os grupos num modelo de movimento social que a gente gostaria, tá? Tem que ser um movimento organizado que combata o capitalismo, que tenha como pauta principal, sei lá o quê, né? Então, às vezes, por exemplo, aqueles grupos, né, anteriores ao Somos, né? Tinha um jornalzinho chamado Snob, eu digo jornalzinho porque era pequenininho mesmo, mimeografado, que o pessoal... mas era só um jornal de fofocas, né? Que noticiavam festas, noticiavam encontros e tal. Mas imagina numa época, sei lá, anos 60, né? Quando as pessoas não tinham nenhuma possibilidade de escuta, de reunião, de encontro, de sociabilidade. Que gesto de coragem e de resistência, claro que de um grupo das camadas médias e tal, mas de se encontrar, né, de socializar, como a gente diz hoje, né? Mas não era um movimento social com uma pauta política definida. Bom, mas naquele momento era outra coisa e era importante para a existência dessas pessoas, né? Beleza. Então, passando, assim, outros questionamentos que vêm, né? A gente falou bastante dessa questão mais histórica do movimento, mas e hoje, né? E nas dificuldades do presente que se apresentam, né? Por mais que a gente tenha avanços, conquistas em determinados campos, né? A gente também enfrenta ainda distensões, dificuldades, um recrudescimento muito grande, né? Que à medida quanto mais se avança, mais vem essa resistência reacionária, conservadora, retrógrada. E a gente vê, no caso, na Hungria, né? Essa semana passada, que aprovaram aquela lei esdrúxula de evitar, né, veiculação de conteúdos de cunho homossexual, entre aspas. No Brasil a gente tem inúmeros projetos semelhantes, tanto no âmbito mais geral quanto específico da escola, né, porque eles têm uma fixação com a questão da educação, algo pensável, né, questão de escola sem partido, questão de estudos de gênero e sexualidade, no caso. E aí eu pergunto como é que a gente encara isso enquanto historiadores, enquanto sociedade civil, de maneira geral, enquanto movimentos, né, múltiplos, o que a gente pode fazer em relação a isso, né, de maneira bem geral, porque eu não tenho uma resposta, evidentemente. Eu não me sentiria, assim, autorizado, né, a falar pelos diversos movimentos. O que eu falo muitas vezes a respeito de pessoas trans foi o que eu aprendi com as pessoas trans, com os meus alunos, com as minhas alunas, né, então não me sinto autorizado, mas eu acho que no nível mais macro, a gente tem que lutar pela democracia, né? Historicamente é comprovável que essas pautas, com todos os seus limites, e a gente sabe que mesmo nos governos progressistas nós tivemos muitos limites, né? Mas um ambiente democrático é um ambiente mais favorável para a defesa dos direitos humanos. Então, nós temos que lutar pela democracia de uma maneira geral. Né? Depois, isso que a Marta falou, né? A gente abriu espaços de escuta e eu ouso dizer de proteção para essas pessoas, porque tem muitas, por exemplo, mulheres cis e trans profissionais de sexo que estão com dificuldade de sobrevivência. Então, muitas vezes nós da esquerda pensamos, isso, caridade, né? Uma coisa mais... Não, isso é garantir a sobrevivência das pessoas, tá? Comida mesmo, né? De ver em quais lugares essas arrecadações estão acontecendo, os grupos organizados que fazem isso, tá? Mas eu acho que a pauta da democracia, a pauta dos direitos humanos, e pensar que essas questões que se chama dos costumes, né? Às vezes a esquerda diz, isso é a cortina de fumaça para outras pautas que seriam mais importantes, né? Só foi usado como cortina de fumaça. Não, é isso que elegeu o Bolsonaro. Eu acho que a maioria dos eleitores do Bolsonaro não estava pensando na privatização do Banco Central, da Eletrobras. Não, estava com medo de que as escolas fossem mudar o gênero e o sexo dos seus filhos. E isso não é uma coisa brasileira. Você falou da Hungria, mas em países teoricamente mais desenvolvidos como a França, e isso foi uma discussão muito forte. Então,
pensar que essas pautas são centrais, que elas não podem ser vistas só como uma cortina de fumaça, né? Que elas têm que ser enfrentadas e que nas nossas coalizões a gente não pode abrir mão dessas pautas, me parece fundamental nesse momento, mas óbvio que os diferentes segmentos dos movimentos, né, têm pautas específicas e a gente tem que se colocar como ouvinte e se colocar, eu digo, atrás nessas pautas no sentido de não sermos nós os protagonistas, né? Nós sermos apoiadores. Assim. Os alunos normalmente, alunas, né, perguntam, Martinha, o que a gente vai fazer, né, diante disso tudo? E eu sempre respondo assim, continue fazendo o que você sabe fazer e o que você acredita, né? Isso que o Benito está falando, assim, não abrir mão das pautas, né, das pautas que são, na verdade, a nossa crença, a motivação do nosso caminhar, né? E pensar sempre em como a gente vai caminhar diante disso, assim, com delicadeza, recriando esse caminho, né, que exige, às vezes, recuar um pouco, recuar não no sentido de abrir mão, não, né, mas, assim, eu sempre penso na questão do Michel de Certeau, né, como é que a gente observa ali no campo do inimigo, né, no sobrevoo, onde você pode avançar, onde você pode recuar, né, então... por exemplo, essa questão das escolas, né? Eu acho que é possível levar esses debates para as escolas, sim, porque embora haja uma reação, também há uma vontade enorme desse debate, né? Eu vou dar só um exemplo. Eu andei participando aqui em Minas Gerais de um projeto do Estado que é os sábados, eu não lembro como é que é o nome, é os sábados educativos, né? Então as escolas têm que falar de um tema no sábado. Eu morro de dó dos alunos que têm que acordar às 7 horas da manhã. E aí eu fui chamada para 3 encontros em 3 escolas públicas diferentes aqui lá de Minas, né, que eu estou em São Paulo. E era para alunos de 6º ano até o 3º ano, e a temática era a questão da mulher, né? Mas é óbvio que a gente já vai batutando aqui com o que a gente vai discutir, né? E uma das coisas que eu ficava pensando, assim, como eu vou chegar? Né? Como eu vou chegar nesses meninos? É a escola pública. Depois eu descobri que os pais estavam assistindo, né, essa fala, era uma conversa. E uma coisa que eu me perguntava era sobre a bandeira aqui atrás, né? Como é que eu vou chegar para conversar numa escola pública com a bandeira? E aí a minha grande questão era, tiro ou mantenho a bandeira? Né? E eu acho que é isso que a gente começa a recuar um pouco. Né? Então, para mim foi, recuo um pouco, tiro a bandeira. Né? Porque se eu chegar com a bandeira, eu vou provocar talvez uma reação, né, de aversão momentânea. Então, tirei a bandeira, mas não tirei o discurso, não usei a palavra gênero, mas usei a palavra homem, mulher, né? Falei do LGBT, do direito a amar, e no final, gente, geraram encontros em que os pais se colocavam, as crianças se colocavam, trouxeram suas histórias de vida, suas angústias, e estava lá. Né? No final, a gente estava discutindo questões de travestilidade, transexualidade, porque, embora haja uma vigilância, há uma vontade enorme, é isso, né? Houve uma conquista que as pessoas não estão abrindo mão. Né? Então, assim, não sou eu que vou dizer como vai ser, né? Como o Benito falou, mas a gente se coloca na luta, né? Nessa uma coligação de diferenças, né? Em bandeiras que são bandeiras em comum, que são as bandeiras pelo direito de existir. Né? Então, assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, é que ninguém abrisse mão daquilo que acredita, porque os movimentos estão aí, a gente não está sozinho em nenhum momento. Né? Sempre que eu me sinto assim, meio tristonha, sabe, assim, com esses acontecimentos, tem gente que não gosta do Face, eu gosto do Face, sabe por quê? Porque no Face eu tenho uma ideia do que os meus afetos todos estão fazendo, e aí eu penso assim, nossa, não estou sozinha. Né? Estamos na luta, ela é nossa, então não abra mão, recue um pouquinho, se reinvente, pense em outras táticas, mas não abra mão daquilo que você acredita. Né? É por isso que a gente avançou, é por isso que os movimentos sociais estão aí, não é? Porque as pessoas não abriram mão daquilo que sabiam fazer. E na escola, né, que é um campo de luta importante, como o Gabriel falou,
é um campo de produção de gênero, de subjetividades importante. Eu acho que nesse sentido da Marta também, a gente vai descobrindo aliados, né? Os meus colegas e alunos do Prof vão relatando assim, eu fiz um trabalho em conjunto com o professor de educação física, com o professor de inglês. A gente vai encontrando pessoas dispostas a trabalhar com temas semelhantes, com abordagens semelhantes, né? E aí ou a gente faz mais essa tática de guerrilha, ou pessoas que não se viam na posição, por exemplo, de direção de uma escola, se interessam, mesmo que não ganhe a eleição, mas coloquem pautas durante a campanha, né? Mas é isso, num sentido que a gente tem que se proteger também, sobretudo as pessoas que são estruturalmente mais vulneráveis. E a universidade tem um papel muito grande nisso, que apesar de todos os ataques, a gente ainda tem, por vezes, uma respeitabilidade social, né? Então, eu me lembro da professora Marta Abreu, lá da UF, dizendo, ela trabalhava com as comunidades quilombolas ali do Rio de Janeiro, e que as pessoas da comunidade pediam para os professores e os alunos não ir nos seus carros privados lá no quilombo, mas de ir na van com o selo da universidade, com a logo da universidade na van, para as pessoas de volta verem que tinha a universidade ali presente naquele projeto, né? Então, às vezes colocando, e a gente sabe de todos os ataques, de todos os problemas, mas o selo da universidade, do CNPq, da CAPES, isso mostra um respaldo a essas pautas, né? Que não é doutrinação, que é conhecimento, que é produção de conhecimento compartilhado. E só mais uma coisinha também que eu acho importante, assim, às vezes há uma preocupação muito grande por parte dos professores e professoras, a gente ouve isso com os estudantes, né? A preocupação, como é que eu vou explicar, por exemplo, a teoria queer para o meu aluno do 6º ano, né? Quer dizer, não é isso, né? Não é você chegar e transferir todo esse debate da academia para dentro de uma sala de aula, né? É muito mais a nossa postura, né, a nossa conduta, né, como é que a gente lida com as relações dentro da sala de aula, relações de gênero desiguais, né, relações de homofobia, de transfobia, de racismo, como é que a gente, né, o Benito falou isso lá atrás, né, como é que eu mudo o meu currículo, como é que eu lido, abro espaço de escuta dentro da sala de aula, né, então, muitas vezes eu não preciso usar a linguagem, né? É outra linguagem, né? que tá falando muito, né? Então, quando eu dava aula no ensino básico, eu desconhecia totalmente essa discussão, né? Mas não deixava de trabalhar, eu partia de outras coisas que eu desconhecia, né? Mas imagina que alguém na minha sala de aula ia desqualificar a vida de alguém, eu tinha que intervir, eu tinha que chamar para o debate, né? Então, não vou terminar este conteúdo porque o meu aluno vai virar historiador no 9º ano, né? Não, né? Eu vou parar aquela aula e vou dar um outro sentido para ela, eu vou trazer outra discussão. Então, o nosso posicionamento, né, pela vida, né, pela diversidade, ele é muito importante, né? Então, não é uma discussão agora, vou ensinar vocês o que é uma pessoa assim. Não, né? É essa prática que move, né? Eu acho isso fundamental. Até porque essas questões chegam na aula, né? Em outras linguagens, né? Na música, no funk, por exemplo, né? Através das redes sociais, uma postagem que uma famosa fez no Twitter, o BBB. Então, isso tudo chega, né? E isso também vale porque às vezes eu insisto muito nisso, né? Nós, professores do ensino dito superior, também somos professores, né? Com as mesmas questões dos professores do ensino básico, claro, que os objetivos são diferentes, né? Na faculdade a gente quer formar professores, pesquisadores, mas a gente lida ali com currículo, com avaliação, né? E essas questões também chegam na aula da faculdade, né? E muitas vezes, até talvez com mais timidez, porque as pessoas ficam com medo, esse é um ambiente intelectual,
eu vou falar da Anitta, eu vou falar do funk, eu vou falar... Mas as questões chegam, né? E às vezes com muita sofisticação, né? Com material bom para pensar. E se a gente está, vamos dizer assim, com um olhar, né, já influenciado por essas questões teóricas e não se coloca nessa posição que a Marta falou de eu vou ensinar teoria queer, né? Não, vamos pensar sobre essas ambiguidades, a fluidez, enfim, tudo isso que está na teoria, mas de outra forma, né? E enriquecer a teoria também. Eu queria comentar que a Marta comentou agora da sala de aula, o Benito falou que essas questões surgem, né, em outras linguagens, de outras fontes, né, e eu fico muito impressionado quando converso com a minha irmã, as amigas dela, os amigos dela, e comparo como era quando eu tava no ensino médio. Era muito diferente. Na minha época, assim, você, não é que não podia, assim, mas, assim, se você falasse assim, fosse uma pessoa assumidamente gay em sala de aula, no colégio que eu tava, nossa, eu não consigo nem imaginar, assim, o que queria acontecer, assim, a pessoa seria rechaçada, ia sofrer um preconceito terrível. E minha irmã, e hoje em dia, assim, claro, eu tô falando do contexto do colégio, da minha irmã, sabe, com os amigos dela, não vou dizer que não tem preconceito mais, mas é uma reivindicação, é uma identidade que parece ser mais possível de ser feita, né? Então eu tô dizendo isso para dizer que as novas gerações que estão vindo, esse debate neles já é uma coisa que já vem acontecendo, já tem mais contato com isso. Se o Lucas, enfim, com 14 anos conversasse com a minha irmã, ele ia tomar um baile sobre essas questões de respeito, tolerância, LGBTQIA+, e tudo mais. Então, eu sou muito positivamente impressionado nessa nova geração que tá vindo. Exatamente, assim, a gente chega lá, vê o Escola Sem Partido falando que o professor está levando o gênero, a discussão de sexualidade para sala de aula, para doutrinar os alunos, são os alunos que estão trazendo isso, os professores, né? Até professores que mais preparados, que não pensam em abordar esses temas, os alunos trazem, sabe? Pra gente é oportunidade de abordar esses temas, de trabalhar com eles, preparar aulas envolvendo os alunos, questões que eles tragam de casa, questões que falem sobre as suas próprias subjetividades, né? Enquanto suas diversas sexualidades. Então, sabe, são novos tempos para sala de aula, para educação, né? Apesar dos pesares, apesar de tudo, né? Eu lembro muito, sabe, Gabriel, sempre gosto de contar essa história de quando eu nem me atinava com essas coisas, né? Eu sempre brinco dizendo que alunos negros e LGBTQIA+, e mulheres que sofriam violência de gênero não existiam na minha sala de aula, né? Até pelo menos na década de 90, era tudo aluno, né? E eu lembro que um dos alunos gostava muito de ir com as unhas pintadas na sala de aula, todo dia, cada dia com a cor. E os professores ficavam furiosos, então era a conversa da sala dos professores. Ai, que menino atrevido, ele vem aqui para nos provocar, ele vem não sei o quê. E eu caía nessa conversa aí, né? E daí, mas como eu sempre gostei muito, né, dos alunos, falei, não, deixa que eu converso com ele, né? Achando que eu estava ao máximo. E aí fui lá conversar com ele. Não, o nome dele era Matheus. Agradeço aqui, Matheus Ribas. Muito obrigada. E eu cheguei para ele e disse assim: ô Matheus, por que você vem com a unha pintada? A escola não é o lugar da unha pintada, né? Você vem aqui para provocar os professores, aí você chama a atenção de outros alunos na aula. Tal. Ele falou assim: Martinho, eu gosto muito de você, mas assim, eu não venho para provocar ninguém. Eu gosto de pintar minhas unhas. Se isso incomoda você e aos professores, acho que é um problema que vocês têm que resolver. Eu só quero vir com as minhas unhas pintadas para a escola. Desde aquele dia, eu descobri que os meus alunos tinham outros corpos, outros desejos, outros afetos. E a presença desse menino na escola modificou a forma como a escola pensava estas questões, né? Passou a ser pauta de discussão e, óbvio, mudou as próprias relações que os alunos tinham entre si, outros alunos que tiveram a coragem também de se colocar e de existir, né? Então, os nossos alunos não são os mesmos, mesmo, ainda bem, né? Ainda bem. E aí, duas questões, assim, às vezes os profs e as profs nos perguntam assim, mas como é que eu chamo? Pergunta, né? Como é que eu lido com isso? Pergunta, né? Olha, como é que você prefere que eu lide com isso? Na chamada, no recreio, em relação aos banheiros, né? Não pode, aí sim, não pode resistir, né? E tomar como uma questão pessoal, né? E
isso é uma coisa. E a segunda é que, baseado justamente nesse histórico de experiências acumuladas, essa questão não pode estar fora da formação inicial e continuada de professores e professoras. E esse é um problema, porque nós, na universidade, somos muito conservadores com os nossos currículos. A gente até, vamos lá, Brasil, América Portuguesa. A gente até vai fazer uma aula moderninha ali de as mulheres no Brasil colônia, ou a partir dos livros ali do Ronaldo Vanfas, do Motte, né? Vamos trabalhar com a Inquisição e alguns processos envolvendo sodomitas, por exemplo. Mas essas aulas, se tem um feriado, se algum dia falta luz, são as primeiras a serem cortadas, né? Ninguém corta a aula das capitanias hereditárias. Ninguém corta a aula do governo geral, né? Agora a gente corta a aula sobre as mulheres no Brasil colônia. Então tem que ter uma flexibilidade nesse currículo, né? E esses assuntos canônicos, a gente questionar também por que eles são canônicos, né? Mas é mais importante. Importante por quê? Né? E aí as universidades mais jovens, né, mais recentes, às vezes têm mais essa flexibilidade do que universidades muito tradicionais, que parece uma questão de fé, que tem que ter Brasil 1, 2, 3, 4, 5. Né? Porque, mas como é que a gente não vai trabalhar com isso? Gente, nós não trabalhamos com a história da China. A China é o lugar mais importante do mundo e ninguém morre por causa disso. Né? Então, pensar que isso é uma escolha política. Né? O currículo é uma escolha política. Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando próximo do horário do nosso encerramento. A fome tá batendo, né? Vamos ser bem sinceros. Verdade. Mas antes, eu gostaria de solicitar, assim, que vocês pudessem comentar algumas leituras que vocês gostariam de indicar para o nosso público, para ampliar o debate, para o pessoal ir atrás e se instruir, se informar, trazer questões para a gente. Podem ser filmes também, assim, material em diferentes formatos, né? O que vocês já acharem que seria interessante para quem quiser continuar refletindo sobre essas questões. Nossa, tem tanta coisa, né? Nossa, eu lembrei assim de cara de um vídeo que eu adoro, é uma série de vídeos que é o LGBT 60+, né? Que é uma série de... A gente falou de amor aqui, né? Que é uma série de vídeos sobre as mais diferentes formas de amar, né? Belíssimo esse seriado, tem no YouTube, acho inspirador, né? Gosto muito do filme Revelação, que é um filme sobre como o cinema, né, trata as pessoas trans. Bom, livros eu vou indicar o do Benito, que eu acho maravilhoso, né? O Clio Sai do Armário, eu acho que é um processo que na história está começando, né? Eu acho que a gente ainda tem poucos e poucas historiadoras, principalmente trans, né? A gente tem lá, né, a Michele Lima na Federal do Amazonas, né? A Collins, que é a orientanda do Benito, né? Pouquíssimas pessoas ainda, como o Benito falou, na academia, né? Pessoas travestis e trans produzindo, LGBTQIA+, né, que aí a gente até tem, né, o T ainda não muito, né, mas há muitas obras, assim, o Renan Quinalha tem lançado, acabou de lançar um livro muito bacana, né, sobre os costumes, né, LGBT, a questão da ditadura, a vigilância desses costumes, né? E eu, para quem tem interesse, tem uma editora, vou fazer aqui propaganda da editora, mas a editora Devires, ela tem, gente, uma série de livros maravilhosos em diferentes áreas, né? Trabalham com a questão aí, né, da educação, da saúde, da história, né? Na questão LGBT, tem uma delas aqui, ó, traduzindo a África Queer, que é muito interessante, né? E não vou falar muito, né? Mas eu estou aqui mostrando, não está nem aparecendo, mas diferentes, não desiguais, é um livro muito legal para professores, sabe? Porque eu acho que trabalha muito essa questão do que eu falava, da postura, né, do procedimento em sala de aula para trabalhar essas questões de gêneros, raça, sexualidade, não necessariamente porque você vai ficar teorizando, né? Então tem um material muito bacana aí, né, que vocês podem procurar, né? E vídeo é o que não falta, músicas, né? O Benito falou aqui, a Linda Quebrada tem músicas muito legais para trabalhar em sala de aula, né? Então o Lineker, né? Aquela música Oração que o Lineker
faz com, eu esqueci o nome do outro cantor, né? Sobre as pessoas trans, que é uma música belíssima para trabalhar em sala de aula, que rompe com muitos estereótipos, né? Eu acho que hoje está se produzindo muito, né, gente? Isso é muito bom, né? Eu vou agradecer a Marta e dizer que esse livro, Clio Sai do Armário, tem muito significado. Organizei junto, né, com a Rita Colasso, que é uma pioneira no movimento, além de ser uma historiadora, né, uma pioneira no movimento lésbico brasileiro, e o Elias Veras, né, que está fazendo um trabalho muito legal lá em Alagoas, e foi a primeira vez que nós tivemos um simpósio temático específico sobre a questão LGBTQIA+, no nosso evento mais importante da área, que é o Simpósio Nacional de História, que aconteceu em Recife em 2019. Então, em 60 anos de AMPU, né, pela primeira vez nós tivemos um simpósio sobre o tema, que resultou nesse livro, e que nós temos ali estudos sobre diversas áreas do país, não só as grandes capitais, né? Então, diversos períodos, diversas fontes. Então, acho que eu sou um pouco suspeito, mas recomendo. E esse livro se chama Clio Sai do Armário, e agora o simpósio que a gente está organizando no evento da AMPU, que vai ser agora em julho, já é um outro verbo. Clio saiu do armário. E a gente fica muito feliz porque a procura foi bem grande e para ouvintes é gratuito, né? Colocar Simpósio Nacional de História da AMPU, já aparece a programação. Várias dicas, né, que a Marta deu também seriam as minhas. Eu vou falar duas coisas que estão me motivando muito nesse momento. A literatura, uma escritora de Caxias do Sul, a Natália Polesso, que é uma escritora lésbica, tá? E que os textos dela são maravilhosos, né? Ela tem contos, foi premiada com um livro chamado Amora, foi premiado com o prêmio Jabuti, e olha só como a gente é colonizado, né? Quando eu fiz o meu pós-doc lá nos Estados Unidos, um professor estava trabalhando, né, com questões de gênero e sexualidade na América Latina, e ele nos deu um texto da Natália Polesso, né, em inglês, e aí ele disse, tu deve conhecer. E, gente, aqui de Caxias do Sul eu nunca tinha ouvido falar, e me deslumbrei com a literatura dela, ela foi conversar com a gente, né? Então, às vezes, a gente precisa, né, desse toque, né, lá de fora para apreciar uma questão que está tão próxima, né? Também aprendo muito com os vídeos da Helena Vieira, que é uma ativista, uma intelectual trans, faço os cursos dela, ela consegue explicar coisas dificílimas, né, de Paul Preciado, da teoria queer, né, de uma maneira muito didática, dá exemplo, sugiro muito os cursos dela, e aí essa profusão, né, de músicas, de vídeos, de materiais bons para trabalhar, de pessoas que estão trabalhando no campo das artes visuais, né, com essas ambiguidades de gênero, com essas, né, a própria, todo o escândalo que causou o Queer Museu aqui em Porto Alegre, foi dos primeiros atos, né, de censura dessa onda conservadora, né, o projeto do Criança Viada, que não tem nada a ver com doutrinação, é um projeto muito bonito, né? Então tem muitas coisas legais aí para ler, para ver, para conhecer, para estudar, né? Então, um material muito bacana. E sigam o Close nas suas redes sociais, né? Nós temos o Instagram, YouTube, a gente faz postagens também de coisas interessantes, né? De documentos, né? De entrevistas. Então, agora a gente vai ter uma programação no dia 28, justamente marcando aí Stonewall, né? Que nós vamos lançar vários cards. Então, fiquem de olho que vai ter coisa bacana. Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês, professor Benito, professora Marta, e pergunto a vocês, assim, se vocês têm algumas palavras finais para colocarem no final do nosso episódio agora. Sintam-se à vontade. Eu adoro conversar, ouvir, escuto muito a Marta também nas redes sociais, né, nas lives que ela faz, porque não só em relação a esse tema, mas a questão da escuta e da sensibilidade, eu acho que a Marta tem muito a nos ensinar sobre isso. Então, sempre fico muito feliz, Marta, de conversar contigo, de trocar conhecimentos contigo, de aprender. Então, só saudar novamente o Gabriel e o Lucas pela iniciativa, né, de vocês. Eu acho aquilo que a gente falou antes, né, as redes sociais têm um poder muito grande, né, então produzir conteúdos
de qualidade, preocupado com a ciência, preocupados com os direitos humanos, né? Tenho só a saudar vocês e dizer que foi um prazer participar desse encontro. Bom, eu também quero dizer que foi uma delícia, amei, foi uma conversa que sempre agiganta a gente, né? Ouvir o outro sempre nos agiganta, sempre nos fortalece. Então, estar aqui com o Benito, que eu sempre admirei, continuo admirando, né? É um enorme prazer. Gabriel e Lucas, né? Eu também faço minhas palavras do Benito, acho que vocês ocupam um espaço importantíssimo, né? Ocupar esse espaço não é salvar ninguém, a gente não está competindo com ninguém, a gente está fazendo o que a gente sabe e o que a gente acredita que tem que fazer, né? Usar a ciência, né, para tocar as pessoas, né, para transformar as pessoas, né? Como dizia o Paulo Freire, não é para transformar o mundo, mas é para transformar as pessoas que podem transformar esse mundo que está aí, né? Então, muito, muito obrigada por mais essa oportunidade. Foi uma delícia. Obrigada. E vocês deixam os entrevistados, entre aspas, muito à vontade. É o sofá da Hebe, assim, a gente fica... Só falta cervejinha, mas a gente se sente muito à vontade e vai conversando, assim. Ótimo, era assim que era para ser o nosso objetivo. A gente gostaria de ficar a tarde inteira aqui, né? Mas isso é uma boa ideia, Benito, para no futuro pós-pandemia, né, fazer um encontro presencial com cervejinha. Isso, chamar a Marta e, nossa, a gente até tinha planejado, nós íamos ter um encontro de história pública, né, no ano passado, ia ser aqui em Porto Alegre, tinha todo um planejamento de fazer um encontro pela cidade, né, não só num auditório, numa universidade, mas de fazer um encontro espalhado, assim, né? E a gente queria fazer alguns momentos que fosse sofá da Hebe, a gente ia chamar, né? Para ter essa coisa de sentar no sofá e ficar conversando e tal, a partir de um tema, obviamente, mas sem essa rigidez, 20 minutos, 15 Então tá, gente querida, um beijo bem grande, foi um prazer e que a gente se encontre em breve. Tomara. Assim espero. Beijo, fiquem bem. Beijo, pessoal. Beijo, obrigada.